A Trindade na eternidade. Existirá Trindade na eternidade? Jesus reconheceu apenas a existência de um Deus e jamais de três formando um Deus. Lucas 18, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. A Trindade é um conceito religioso que Deus é um, embora sejam três pessoas. Sendo três pessoas, isso implica que são três deuses e jamais um Deus. Na matemática educacional, um é um e três é três. Não existe um sendo três e jamais três sendo um. Na matemática bíblica, um é um, três é três. Não existe um sendo três e jamais três sendo um. O conceito de trindade divina é um conceito vindo do paganismo inserido no cristianismo no Concílio de Nicéia. Quem presidiu esse concílio foi o imperador pagão Constantino. Imperador esse que também inseriu no cristianismo o conceito de que o domingo é o dia do Senhor e dia de guarda. A ala do cristianismo que rejeita a guarda do domingo por ser uma instituição do imperador pagão Constantino. Esses mesmos cristãos aceitam a instituição do imperador pagão Constantino, que é o conceito de três deuses formando um só Deus. Até 1945 o conceito de trindade era rejeitado pelos guardadores do sábado, alegando esses cristãos que era um conceito pagão. Por acordo mútuo, esse conceito foi inserido no meio dos guardadores do sábado de forma imperceptível, até tornar-se doutrina oficial dos guardadores do sábado. Quando foi inserido esse conceito de trindade no cristianismo, quem se opôs foi perseguido, preso, torturados e até mortos. Como hoje é crime matar uma pessoa por causa de doutrina religiosa, os que não dão credibilidade à doutrina da Trindade, essas pessoas são expulsas das igrejas trinitarianas, sem direito de defesa ou de ser ouvidas. Deixando bem claro que, se as leis permitissem matar, essas igrejas matariam. Qual a ideia de Jesus e a Bíblia sobre a Trindade? Jesus e a Bíblia são trinitarianos ou monoteístas? Alguma vez Jesus e a Bíblia defenderam o conceito de três deuses formando um só Deus? Porque as religiões de forma generalizada perseguem os monoteístas, ou seja, quem crer em um só Deus? Jesus e a Trindade. Jesus cria que só existia um só Deus e jamais em três deuses formando um só Deus. Lucas 18, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Biblicamente só existe um Deus e jamais três deuses em um. Um só mediador entre o homem e Deus. Além disso é especulação religiosa. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Na fronte dos salvos estará escrito os nomes do Altíssimo e de Jesus, e jamais nomes de uma trindade. Apocalipse 14, versículo 1. Eu vi ainda, o Cordeiro estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu Pai. Na eternidade haverá dois tronos de quem vai reinar de forma absoluta. Apenas o Altíssimo e Jesus reinarão, não haverá reino de uma trindade. Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Na eternidade haverá dois tronos de quem vai reinar de forma absoluta. Apenas o Altíssimo e Jesus reinarão, não haverá reino de uma trindade. Apocalipse 22, versículo 3. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
Para quem crer de verdade nas Sagradas Escrituras e rejeitam a doutrina do imperador pagão Constantino, para esses crentes o que tem validade é somente o que está escrito na Bíblia. Só existe um Deus e jamais três deuses formando uma trindade como foi informado pelo Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador pagão Constantino. E também só existe um Salvador que é Jesus o Cristo. Para quem crer de verdade nas Sagradas Escrituras e jamais no imperador pagão Constantino, para esse só existe um Deus e jamais em três deuses em um, que é supremo sobre todos e Pai de todos. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Para quem crer de verdade nas Sagradas Escrituras e jamais no imperador pagão Constantino, para esse só existe um Deus e jamais em três deuses em um, que é supremo sobre todos e Pai de todos. Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Para quem crer de verdade nas Sagradas Escrituras e jamais no imperador pagão Constantino, para esse só existe um Deus e jamais em três deuses em um, que é supremo sobre todos e Pai de todos. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Coríntios 15, versículo. Quando todo o sistema do mal for destruído, Jesus entregará o reino da justiça ao Pai para que o Pai seja o único Rei e Deus no universo. 1 Coríntios 15, versículo 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade e todo o poder. O reinado de Jesus vai permanecer apenas até que todos os inimigos do Altíssimo sejam destruídos. 1 Coríntios 15, versículo 25. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra ficaram sujeitas a Jesus. O único que não ficou sujeito, ou seja, sob o domínio de Jesus foi o Altíssimo. 1 Coríntios 15, versículo 27. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Com a destruição de todo o reino do mal, o próprio Jesus vai se sujeitar, ou seja, se submeter ao Altíssimo para que o Altíssimo seja o único Deus por toda a eternidade. 1 Coríntios 15, versículos 24 a 28. Joga definitivamente por terra a doutrina da Trindade. 1 Coríntios 15, versículo 28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Para quem crer de verdade nas Sagradas Escrituras e jamais no imperador pagão Constantino, para esse só existe um Deus e jamais em três deuses em um, que é supremo sobre todos e Pai de todos. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Altíssimo nosso Deus é o único Deus. Creio na existência do Altíssimo, do Cristo e do Espírito Santo. Não creio na Trindade por ser uma doutrina pagã que foi inserida no cristianismo pelo imperador pagão Constantino, o mesmo que introduziu o domingo como dia de guarda. Os sabatistas rejeitam a doutrina do domingo como dia do Senhor e creem na doutrinada Trindade, doutrina essa introduzida no cristianismo pelo mesmo imperador pagão. É impossível sair da mesma fonte a verdade e a mentira. 1 João 2, versículos 20 e 21. 20. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo,
e todos têm desconhecimento. 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Segundo Pedro 2, versículos 1 a 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. 3. Também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.